prevenção, vida longa, bem-estar, cuidado, equilíbrio, bons hábitos. Começa agora Metrópole Saúde, um programa que vai ajudar você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida no seu rádio. 4 horas e 5 minutos. Você veja o costume, hein? Tá começando hoje aqui, segunda-feira, dia 22 de junho, o Metrópole Saúde. Às 15 horas é o Metrópole Serviço. Sim, que nossa queridíssima Stephanie entrou na sua licença maternidade, Gael tá para chegar a qualquer momento, então ela tá descansando quietinha, já só esperando, que a gente fez até aposta aqui quando é que seria, hoje, amanhã, depois de amanhã, em pleno São João, tá na hora de chegar. Então ela foi descansar, é merecido. E eu tô aqui, vou tentar, viu, gente? Vocês me acolham direitinho, por favor. A gente vai seguir até às 5 horas da tarde, aqui no Metrópole Saúde, conversando, dando informações, tirando suas dúvidas. Hoje nós temos 2 convidadas queridas e a gente vai entrar. Deixa eu passar os números aqui já para vocês. 3505-5000, 3505-5000. Você pode ligar. Zé Silva continua comigo, meu parceiro, nessa outra hora. Ele vai te colocar no ar. Também pelo WhatsApp, 981553258, 1553258. Também pode mandar outra mensagem para o metro1.com.br e também pelo youtube.com/portal Metro1. Estamos ao vivo. Você pode me ver também, ver minhas convidadas. Só não pode ver Zé Silva, nem Vini, que está ali do outro lado agora, me ajudando muito nessa parte tecnológica. Muito obrigada, viu, meninos? Sempre queridos. Vamos conversar com elas. Doutora Rivane Andrade, que é diretora de hemoterapia do Hemoba. Já está aí, Vini? Sim. Tá. Vamos lá, tá? E também doutora Liana Aze, presidente da Sociedade de Anestesiologia da Bahia. As duas entrando aqui ao vivo, isso, uma só, uma de cada vez, segundo o Vini. Vamos lá. Vamos por partes. Agora vem Liana Aze, é isso? Muito bem. Não estou vendo aqui não, mas verei em breve, tenho certeza. Boa tarde, Liana, tudo bom? Como vai? Olá, boa tarde, tudo bem? É Tudo um prazer estar falando aqui para os ouvintes da Metrópole. Ah, que prazer nosso, sempre. Você que é presidente da Sociedade de Anestesiologia aqui da Bahia, que encampou uma campanha aí também, junto com o Hemoba, para a doação de sangue. Vocês participaram, vocês mesmos, médicos, fizeram essa doação no dia 14, que é se for sair de casa, que seja para doar sangue. Como é que foi isso? Exato. Na verdade, o anestesiologista, né, é um profissional que ele indica o sangue, ele transfunde o sangue, ele vê o resultado, né, do sangue. Então, a gente sente a carência quando começa a faltar no banco de sangue, as cirurgias começam a ser suspensas. Então, a Sociedade de Anestesiologia, em parceria com o Hemoba, a gente criou uma campanha de estímulo à doação de sangue, não apenas para anestesiologistas doarem sangue, seus parentes, seus amigos, mas também convocando a população em geral para comparecer a algum dos postos de coleta do Hemoba no estado inteiro da Bahia para exercer esse ato que é tão bacana, né? Que não dói, que a gente consegue ajudar tantas pessoas que certamente estarão precisando. Vamos explicar isso um pouquinho, porque tem muita gente que ainda fica com medo ou da agulha para doar sangue, ou de ser um processo muito invasivo, porque passa um tempo longo. Também a gente já sabe que todo mundo pode doar, com algumas restrições. Vamos explicar um pouquinho para poder facilitar a vida de quem quer participar junto com vocês nessa campanha que é tão bacana. Olha, toda hora chega aqui no programa algum pedido de doação de sangue, ou seja, está precisando, sempre está precisando. E nesse momento, às vezes, a gente acha que é mais do que nunca, porque as pessoas não estão saindo para doar, né? Perfeito. Eu acho que em relação a números, a doutora do próprio Hemoba pode falar melhor em relação a como que estão os estoques de sangue. Mas em relação aos requisitos para doar sangue, basicamente você tem que ter entre 16 e 69, até 69 anos, desde que a primeira doação tenha sido feita até os 60.
Então, você pode ir até 69 anos doando sangue. E se for entre 16 e 18, é necessário estar acompanhado. Mas, basicamente, ter idade, pesar acima de 50 quilos e estar em bom estado geral de saúde. Nós, né, da Sociedade de Anestesiologia, a diretoria toda e alguns amigos, alguns parentes, fomos doar, estamos nessa campanha durante todo o mês e, na verdade, foi algo extremamente rápido. A gente respondeu algumas perguntas, tem uma entrevista primeiro e depois a gente tem uma coleta de sangue, algo indolor, na verdade, só uma furadinha no dedo. Perdemos o contato? Vini? Perdemos o contato, vamos refazer. Estamos conversando agora. Voltou? Voltou. Liana, perdemos rapidamente o contato, mas a gente já está de volta. Não é Liana. As duas estão na linha. Ah, que maravilha! Então já entrou a doutora Rivane Andrade também aqui? Ainda não consigo ver não, mas já eu vou conseguir ver todo mundo. Estamos as 3 meninas aqui no Metrópole Saúde. Agora saiu uma. Tá todo mundo ouvindo? Pronto, muito bem. Eu ouço mais ou menos, viu, Vini? Vou dizer a verdade aqui. Se quiser fazer uma de cada vez, porque a ligação para aqui e para dentro não tá boa, não. Vamos por partes. Vamos continuar, que a gente estava conversando com Liana Aze, que é presidente da Sociedade de Anestesiologia da Bahia. Liana, é você mesmo, né? Que está falando aí agora. Exato. Deixa eu perguntar, até porque vocês fizeram essa doação dos anestesiologistas para incentivar, foi no Dia Mundial do Doador, que foi dia 14/6, e você estava falando que de 16 a 69 anos é possível doar, desde que a primeira doação tenha sido feita até pelo menos os 60 anos. E aí você encontrou muitos colegas que estavam pela primeira vez aí? Sim, na verdade, eu acho que a campanha criou essa solidariedade que muita gente foi doar, assim, pela primeira vez. Falando ainda dos requisitos, então, a idade, ter o peso mínimo de 50 quilos, tem que estar descansado, né, ter dormido bem, estar bem alimentado, ao contrário do que muita gente pensa que tem que estar de jejum, não. Para doar sangue é o contrário, né, tem que estar bem alimentado. E em relação a alguns impedimentos, só assim, não está resfriado, não está grávida, tem algumas limitações. Mas é uma experiência muito bacana, a sensação de poder ajudar alguém, né? Algo muito, muito, muito legal. E vocês que trabalham, a gente pode falar nessa linha de frente, já que vocês estão nas cirurgias e é quando se mais precisa dessa transfusão, vocês veem que isso realmente faz toda a diferença nessa hora, que se for rápido, se tiver com um banco de sangue abastecido, se vocês puderem contar com essa ajuda. Exato. É extremamente importante. O anestesista, ele trabalha tanto com técnicas, com terapias para diminuir a chance do paciente precisar da transfusão, mas também em acontecendo a necessidade de não ter outro caminho senão a transfusão de sangue, nós que indicamos, nós que transfundimos, nós que vemos os benefícios, né, para o paciente após a transfusão. Então, mais um motivo para essa sensibilidade. Eu acho que a COVID, ele acabou tornando a gente mais sensível, né, olhando mais para o lado, a gente fez essa pausa forçada e acabou despertando mais, eu acho, a solidariedade. E a gente encontrou um resultado muito bacana das pessoas querendo mesmo se doar, né? Ir doar sangue, se doar por alguém, por um desconhecido, porque na verdade é muito fácil a gente ajudar alguém que a gente conhece, né? Quando a gente vai doar sangue, a gente está ajudando alguém que a gente não sabe quem é. E de repente lá no futuro pode ser até alguém conhecido, pode ser um familiar, pode ser até nós mesmos. Então é muito importante que a gente tenha esse espírito da doação como uma filosofia até. Pedro Carvalho manda aqui parabéns pela belíssima iniciativa, é verdade. Que bacana, muito bacana mesmo. Ricardo, nosso querido ouvinte, também pergunta, houve mudança nos protocolos para doação?
E ele fala aqui, ele afirma, após a doação, o organismo recupera rápido e faz bem para quem doa e para quem recebe. É isso mesmo? Exato. Recupera rápido? Recupera rápido, tanto que a gente pode doar várias vezes por ano, né? Eu até falei, então agora quando eu fui doar há uns 10 dias, né, no dia 14, eu até falei, então daqui a 6 meses, não, daqui a 2 meses já pode, 2, 3 meses já pode vir de novo. Então tá. E é verdade o que você falou, as pessoas estão mais solidárias nesse sentido, estão querendo efetivamente participar de alguma forma para ajudar. O que é bacana, né? Nem tudo está perdido. Tem uma pergunta aqui, por favor. Quero perguntar à doutora Liana se posso doar sangue mesmo sendo diabético. Sempre doei desde os 18 anos, mas agora estou com diabetes e parei. Em relação aos critérios, é melhor perguntar para a hematologista em relação aos critérios, mas eu não acredito que desde que esteja controlado não é um impedimento não, mas ela vai poder responder melhor do que eu. Vamos ver se a gente já está com as 3 na linha, né? Tá, Vini? Perfeito. Ainda não. Eu vou guardar essa pergunta. Vamos lá, vamos, continua aqui. Em relação ao que eu me lembrei que é importante, em relação à própria doença, né, a própria Covid, porque eu acho que é uma dúvida, cada vez mais pessoas já tiveram a doença, inclusive alguns doadores já tiveram a doença, e há uma norma técnica da Anvisa, que ela pode confirmar também, em relação a quem já teve a Covid. Então, ter tido a doença não impede de doar, não, desde que respeitado o tempo que pela norma técnica da Anvisa é de 30 dias. Muito bem. Tem mais pergunta aqui, vamos ver no nosso WhatsApp, que é 981553258. Também pode mandar mensagem em metro1.com.br e ligar para cá, 35055000, como fez Alberto agora, está na linha. Boa tarde, Alberto, tudo bom? Boa tarde, tudo bem? Como vai? Tudo bem. Minha pergunta foi mais ou menos respondida, mas só para ter certeza, supondo aqui uma situação, a pessoa contaminada com coronavírus, sim, assintomática, aí ela vai doar, aí esse vírus pode passar para a pessoa que recebe o sangue depois? Obrigado. Obrigada, Alberto, pela participação. A pergunta é interessantíssima, muito boa mesmo, porque, na verdade, até então, não há nenhum caso de pessoa contaminada pelo coronavírus que foi contaminada através da doação. Então, não há ainda nenhum registro de que ela de alguém que adoeceu por meio da doação. Em relação aos testes, se o sangue doado é testado ou não para o coronavírus, aí eu não vou saber responder por causa da minha área, né? Isso, a gente vai deixar com a doutora Rivane Andrade, que no segundo bloco vai entrar. Estou guardando algumas perguntas aí para ela. Pronto. Deixa eu aproveitar, então, que a gente está falando com o anestesiologista e quando se fala muitas vezes da doação, e aí é uma área de vocês, que eu sei, a gente conta tanto com vocês, que é a dor. Não dói. Se sentir alguma coisa logo depois, algum desconforto, o que deve fazer? Não dói, realmente, não é uma agulha bem fina, então, bem cortante. Então, quanto mais cortante, menor a dor, né? Então, realmente não é algo doloroso, não. Em relação a se, depois da doação, é servido um lanche lá. Pessoal, é importantíssimo, ainda bem que a senhora falou, porque é importante falar das medidas. Então, o Hemocentro está todo adaptado para esse novo contexto, com medidas de distanciamento social, com higienização dos locais, né, das cadeiras, do local da doação. E é muito importante fazer esse chamado para a população, para os seus ouvintes, porque nessa hora é a hora que está mais precisando, né? A gente falou, vai doar, mas vai doar na pandemia, vai sair de casa para doar. Mas se a gente não for sair de casa para doar, não vai ter sangue. E aí, a gente que acompanha isso nas cirurgias, estamos vendo algumas cirurgias sendo suspensas pela falta do sangue. Então, é mais um apelo aí para a população para ir doar.
não dói em relação ao local. Se depois é servido um lanche, então, se por um acaso for o sangue acabar deixando com a pressão um pouquinho mais baixa, então você come antes de ir, eles deixam a gente separado um pouquinho para se recuperar até, embora eu não tenha tido absolutamente nada. Você mesmo sabe como é que foi. E a recomendação é, se por um acaso ficar um pouco dolorido, que no meu caso não ficou, mas se por um acaso ficar um pouco dolorido, deixar uma compressinha de água gelada em cima. Mas nem isso precisou. Vocês viram uma adesão muito boa na categoria? E incentivando que pacientes, amigos também fossem? Sim, sim. A gente criou até um código que chama, o código é 0181, para a população. A gente criou um brinde como forma de recordação para quem for doar. Então, as pessoas que forem doar, que falarem esse código 0181, eles vão receber uma lembrança, porque a doação é voluntária, é gratuita, né? Você não pode ofertar nada em troca. Mas a gente quis criar essa lembrança como forma de recordação desse momento, né? Então, para os ouvintes que forem doar, se falarem esse código 0181, tanto aqui quanto em Vitória da Conquista, é importante falar que tem uns ouvintes no estado inteiro, né? Tanto aqui quanto em Vitória da Conquista, a gente tem essa lembrança para os que forem doar. Isso é da Sociedade de Anestesiologia? Exato. Então tem que falar um número, né? Que bacana. A gente teve uma repercussão muito positiva. Somos quase 800 anestesistas aqui na Bahia. Colocamos na mídia, estamos estimulando as pessoas a irem, os parentes. E eu acho que eu faço aqui um chamado à população, mas faço também aos meus colegas anestesiologistas, aos residentes de anestesia, aos médicos em geral, profissionais de saúde em geral, para comparecerem, para viverem essa experiência, porque é uma sensação muito bacana de poder ajudar. Você tem visto que as cirurgias, de uma forma geral, elas diminuíram, já que as eletivas, elas ficaram suspensas durante muito tempo por conta da pandemia, mas as de emergência começaram a surgir porque elas não param, infelizmente. A Covid não acaba com os outros problemas, com as outras doenças, e vocês precisaram efetivamente dessa doação. Exato. O que a gente tem visto é que continuamos tendo as cirurgias de emergência. Aos poucos, algumas cirurgias eletivas, não totalmente eletivas, mas algumas cirurgias com certo grau de urgência estão retornando. E o que a gente tem visto é que, às vezes, as pessoas não têm feito as cirurgias em caráter eletivo e acaba, de alguma forma, agravando. Por exemplo, eu tenho uma hérnia umbilical, tenho uma hérnia no umbigo e aí eu não fiz aquela cirurgia em caráter eletivo porque não estava tendo, ou por causa da Covid, por medo, e essa hérnia acaba, como a gente fala, né, estrangulando, e a pessoa acaba indo em caráter de emergência para o hospital. Então, a gente tem visto algumas condições eletivas mais benignas se agravando e chegando também para o hospital. No caso dos pacientes, por exemplo, oncológicos, é mais delicado, a cirurgia também ela não pode ser adiada na maioria dos casos, ou se adiar pode ter um problema muito grande para frente? Exato, as cirurgias oncológicas permanecem com todos os cuidados, os hospitais que as realizam, né, com todos os cuidados, com mais cuidados ainda pelo perfil do paciente, mas em todos os lugares elas não pararam. Você tem notado que esse cuidado na hora de entrar no centro cirúrgico, que sempre foi um cuidado enorme, hoje a gente imagina o lugar mais limpo do mundo, você pensa no centro cirúrgico, ele tem que estar ali, asepsia total. Aumentou mais ainda nesse momento, quando vocês estão entrando agora? Aumentou sim. Eu acho que em todos os hospitais, SUS e privado, há um cuidado redobrado com os pacientes e dos pacientes também. Então, os próprios pacientes, eles entram de máscaras, a gente percebe também um cuidado da população em geral em relação à higienização das mãos, em relação ao uso de máscaras, e no centro cirúrgico, em todos os hospitais, sejam privados ou
ou públicos, Uhum. há um cuidado ainda maior em relação à limpeza, à higienização e ao cuidado com o paciente mesmo. Vocês perceberam uma chegada do vírus também entre os membros da sociedade? Já tem casos registrados? Vocês têm acompanhado isso? Sim, tem casos registrados. Graças a Deus, até agora nós não tivemos nenhum óbito. Alguns colegas chegaram a até serem entubados, mas já estão bem. Muitos colegas doentes, eu diria que ao menos uns 5 a 10% já adoeceu. Em relação a profissionais de saúde, a gente está com quase 2.000 profissionais de saúde que já tiveram a doença no estado. E você acha que no caso de vocês, é exatamente nesse momento que vocês estão com um paciente? É difícil dizer, É porque é né? bem Na verdade, difícil. a maior parte dos profissionais de saúde que tiveram a doença, eu estou falando dados Sim, informais, né? sim, sim, sim. Mas a maior parte dos profissionais de saúde que tiveram a doença, eles falam que eles acreditam que não pegaram com o paciente, que na verdade é mais o dia a dia, ou às vezes fora do centro cirúrgico, no café, é na hora que a gente bobeia, né, em relação ao cuidado, é na hora que a gente não toma toda a precaução devida, porque especialmente quando estamos com um paciente COVID positivo, todo um cuidado é tomado em relação à paramentação, à desparamentação. Então, a opinião de quem já teve, na maior parte das vezes, é que não pegou com pacientes sabidamente COVID positivos. Mas é uma impressão, né, da pessoa. Muito bem, então vamos lembrar aí, pode ser por hora marcada, tem um código da campanha que vocês que estão participando, colados aí com o Hemoba, 0181, é isso? Exato, 0181, para um brinde e para a gente saber também que foi da sociedade, só para a gente ter uma noção de quanto a gente conseguiu até sensibilizar as pessoas com a campanha para exercerem esse ato, né? Além de divulgar entre os próprios membros da sociedade, também entre as pessoas amigos, o que mais que vocês fizeram para poder alcançar um maior número de doadores? Na verdade, eu acho que o principal são aberturas como a sua. Que ótimo! Eu acho que quanto mais... eu acho que a mídia tem um papel muito bacana de tentar fomentar isso daí, né? Eu acho que vocês como comunicadores, vocês têm uma importância fundamental nesse processo, porque quando a gente tem esse tipo de abertura, é que a gente consegue chegar a mais pessoas, né? Então, não apenas trazer também notícias positivas, campanhas que tentem incentivar o lado da solidariedade. Eu acho que a mídia tem esse papel que é fantástico, de trazer um acalento, né? Algo de não só a notícia negativa, mas também incentivar e trazer esse tipo de campanha, ou trazer um novo olhar sobre a própria doença também, né? Não, a gente tem que estar aqui sempre, à disposição de vocês. Vou aproveitar que a gente já está chegando no fim do primeiro bloco para você fazer esse chamado para todo mundo, aproveitar aqui. Quem puder participar, como deve fazer, quem pode vir e ir até lá, onde é que faz a doação. Vamos explicar um pouquinho para a gente aproveitar também. Perfeito. Mais uma vez agradecer a oportunidade, a abertura da Rádio Metrópole para um tema que é tão bacana, né, que é a doação de sangue, e chamar a população, os ouvintes, para comparecerem a algum dos postos. A gente está em parceria com o Hemoba tem, salvo engano, em 12 ou 13 locais do estado da Bahia, mas se vocês que estão ouvindo tiverem algum lugar que não tenha especificamente o Hemoba, compareçam, o importante é doar, né? O importante é fazer chegar a maior parte de pessoas, a maior quantidade de pessoas, o sangue, porque é algo finito, né? Algo que depende estritamente da doação. A gente não tem ainda um sangue artificial fabricado, então embora tenha muita pesquisa nesse assunto, mas enquanto a gente não tem
a gente depende, para ter o sangue para transfundir nas cirurgias ou no contexto clínico, nas anemias, nos pacientes oncológicos, a gente depende estritamente da doação do voluntária das pessoas que possam comparecer ao Hemoba. Então, deixar aqui o chamado, você que tem entre 16 e 69 anos de idade, tem boas condições de saúde, compareçam, porque a sensação de doar é algo muito bacana. E a Sociedade de Anestesiologia convoca, né, convida e convoca os seus anestesistas, os parentes, para tentarem sensibilizar a quantidade máxima de pessoas para comparecerem aos hemocentros para doar. Essa foi a primeira vez que vocês entraram de cabeça mesmo na campanha? A SAEB, que eu lembre, sim, mas enquanto campanha, mas... Sim. Muitos membros já são doadores de muitos anos, muitas pessoas, muitos sócios já tinham essa ideia, acho que só foi capitaneado agora. E é algo que a gente tem a intenção, inclusive, de manter, porque, como a gente estava até falando com a Margarete lá do Hemoba, é muito legal, mas se for algo pontual que não seja mantido, só vai ter essa vez e depois mais nada, né? Então a gente tem realmente a intenção, Cristina, de manter de tempos em tempos, 6 meses, de ano em ano, mas a gente continuar com essa parceria, porque a gente teve todo o retorno do Hemoba, assim, um pessoal muito bacana que encampou mesmo, que se jogou e a gente teve esse acolhimento lá por eles também, que foi muito legal. Laís, só tenho que lhe agradecer essa participação, a sua participação também na hora de doar o sangue, tão bacana, tão bacana. Liana Aze, presidente da Sociedade de Anestesiologia da Bahia. Liana, muito obrigada, viu? Obrigada, eu que agradeço a oportunidade, estamos à disposição. Muito obrigada mesmo. Um beijo. Continuem doando sangue. Tchau. Ouça um pedido, por favor. Conversei agora com Liana Aze, que é presidente da Sociedade de Anestesiologia da Bahia. A gente vai para um Minuto Clivale, intervalo, e já a gente volta. Minuto Clivale. Olá, eu sou Larissa Vossa de Gusque, médica pneumologista da Clivale do Salvador Shopping, e falaremos sobre asma. A asma é uma doença crônica que inflama os brônquios e, apesar de não ter cura, tem controle. Os sintomas consistem em falta de ar, cansaço, tosse seca e chiado no peito. Exame de função pulmonar pode auxiliar no diagnóstico. O tratamento consiste no uso de medicações de efeito local, comumente à base de corticoide inalatório e que visam a redução da inflamação dos brônquios, além do uso de medicamentos de resgate que devem ser utilizados em caso de piora súbita dos sintomas. É fundamental que haja controle da rinite alérgica, comumente presente nos pacientes asmáticos. Cuide da sua saúde. Até o próximo Minuto Clivale. Clínicas Clivale, a clínica da sua família. Estamos apresentando Metrópole Saúde. Laboratório Jaime Cerqueira. Tradição, qualidade e modernidade. Mais do que um laboratório, um centro integrado de diagnóstico, anatomia patológica, estudo do líquor, oncohematologia, genética, análises clínicas, toxicologia. Quando você mais precisa, Laboratório Jaime Cerqueira sempre do seu lado. Laboratório referência no diagnóstico da Covid-19. Unidades em Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Itabuna e Ilhéus. 71-3359-7575. jclab.com.br. Responsável técnico Dr. Jaime Cerqueira, CRF 935. Um plano de saúde que se preocupa com você, com o seu bem-estar. Esta é a principal característica do Plano Promédica. Com rede própria composta por 4 hospitais, centros médicos e rede de laboratórios Datalab, para a Promédica, sua saúde é prioridade absoluta. Toda a operação é sediada na Bahia, ao seu lado, de forma integrada e participativa. Plano de Saúde Promédica, também com produtos individuais. Ligue 4007-2380, ANS 326861. Oi, enquanto todo mundo
mundo só quer saber do coronavírus, a Clivale quer saber de você. Como você está? As clínicas Clivale seguem funcionando para que você não interrompa seus tratamentos, exames e consultas. Afinal, em alguns casos, deixar de buscar ajuda médica pode ser ainda mais perigoso que o vírus. Conte com a gente. Clínicas Clivale, a clínica da sua família. Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping, Calçada. Responsável técnico, doutora Maria Celane Serravalli, CRM 3912. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência em tratamento em cirurgia refrativa laser, catarata, glaucoma, retinopatia diabética e outros. Sem falar em aparelhos de última geração. Rita Lavinha Day Hospital, centro de referência para você e sua família. Avenida Tancredo Neves, Edifício Salvador Prime, Torre Work, terceiro andar e Rua da Alfazema, Edifício Iguatemi Business e Flat, primeiro andar, Iguatemi. Fone 2203-4444. Quando o assunto é a proteção dos pacientes, o Hospital da Bahia é referência. A emergência segue rígidos protocolos de higiene e segurança no atendimento a todos os pacientes. Casos de alta complexidade, como infarto, AVC, tratamento de câncer e cirurgias, contam com uma equipe de especialistas plantonistas. E para os pacientes com sintomas de doença respiratória, foi criada uma emergência separada, com entrada independente e equipe dedicada. Conte com o Hospital da Bahia. Excelência e referência. Responsável técnico, Dr. Marcelo Zollinger, CRMBA 6271. A Clínica Baiana de Fonoaudiologia continua bem pertinho de você. Estamos realizando atendimentos online nesse período em que o isolamento social é tão importante. Não deixe para depois. Se você quer melhorar a sua comunicação, tem problemas de voz, alterações na linguagem ou fala ou dificuldade para engolir, entre em contato conosco. Contamos com uma equipe multidisciplinar, com fonoaudiólogos, psicólogos e terapeutas ocupacionais. Agende sua consulta, particular ou convênios. Ligue 3353-9460 ou 99931-9460. Clínica Baiana de Fonoaudiologia. Sua saúde em primeiro lugar. Em meio a tantas mudanças, algo continua igual. A saúde é o seu bem mais valioso. Depois que tudo passar, e claro, vai passar, você fará novos planos, visitará quem você mais ama e aproveitará cada abraço. E para realizar tudo isso, uma vida saudável é essencial, hoje e também no futuro. Por isso, o Apvida vai estar ao seu lado sempre. Apvida, faz bem para você. 3034-2008. A Comax é a Parker na Bahia. Comax, Centro de Tecnologia em Filtração Industrial. Distribuidor Parker para o Nordeste de todas as linhas de filtração. Comax, solicite uma visita. 3043-1600. A Clínica Odontológica Doutora Silvânia Rocha reabre, realizando os seus atendimentos com horários agendados antecipadamente e seguindo rigorosamente as recomendações necessárias para a segurança de seus pacientes. Na entrada da clínica será realizada a desinfecção dos pés até a colocação do propé, bem como a aferição da temperatura de todos, mantendo sempre distanciamento mínimo de 1 metro nas dependências da clínica, além da disponibilização de lavatórios e álcool em gel a 70% para a higienização das mãos. Lembre-se, só será permitido o acesso e a permanência no consultório com a utilização de máscaras. Agende o seu horário, 3052-1880. Responsável técnico, doutora Silvânia Rocha, CROBA 14011. Agora, além de ouvir a sua rádio preferida, você pode ver os programas da Metrópole. Acesse o YouTube e inscreva-se no portal Metro 1 e acompanhe ao vivo tudo o que acontece nos estúdios da Metrópole FM. youtube.com/portal Metro 1. A rádio que todo mundo fala e todo mundo ouve, agora também todo mundo vê. Todo mundo vê. A rádio da cidade, Metrópole FM. Estamos apresentando Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na Metrópole. 4h39, estamos de volta aqui com o Metrópole Saúde. Você pode ligar para cá, participar ao vivo, o Zé Silva está ali para te colocar no ar.
3505-5000, você liga para cá, participa. Também pode mandar mensagem pelo WhatsApp, 981553258, 981553258. Também pode mandar mensagem aqui para o nosso sistema interno, metro1.com.br. E também estamos pelo YouTube. Você está vendo a gente? youtube.com/portal Metro1. Agora a gente já está na linha, Zé, muito bem, pelo YouTube, tudo direitinho, pelo Skype. Vamos lá, doutora Rivane Andrade, que é diretora de hemoterapia do Hemoba. Boa tarde, tudo bom? Como vai? Boa tarde, Cristina. Boa tarde, ouvintes. Tá me ouvindo bem? Tudo tranquilo? Tranquilo, ótimo. Ai, que bom. Vamos saber como é que está, inclusive, o nível aí do Hemoba. A gente sempre fala, e é engraçado, é um período que todos os anos a gente sempre faz um alerta nesse momento, porque ficava perto do São João. E aí tinha os problemas das viagens, dos acidentes, e as pessoas também, exatamente porque viajavam, também não faziam doação. E agora a gente tem uma outra questão. As pessoas não estão saindo de casa, então vocês fizeram uma campanha, se for sair, que seja para doar sangue. Deixa eu te perguntar, está com nível crítico de A negativo, O negativo, e em alerta de A, B positivo, e isso dá um estoque de quanto tempo, mais ou menos? Nós estamos com o estoque estável dos outros hemocomponentes, no caso dos outros grupos sanguíneos. Um estoque estável é aquele percentual de bolsas que eu tenho para poder ter uma demanda de pelo menos 8 dias para o atendimento. Isso vai depender também da busca, né, da necessidade de cada serviço, a depender da sua complexidade. Como é que vocês estão fazendo esse atendimento agora no Hemoba, nesse momento de pandemia, que a gente sabe que as pessoas até têm receio, eu vou num ambiente que de alguma forma é hospitalar, que tem outras pessoas. Como é que vocês estão fazendo para minimizar tanto medo quanto a preocupação real de não ter nenhum tipo de contágio? Bem, nós estamos tendo todo o cuidado, por isso que nós instituímos a hora marcada, onde você faz o seu agendamento para fazer a doação. Tem grupos pequenos, justamente para poder ter o limite de pessoas dentro da fundação, justamente para evitar aglomerações. Então, a gente tem que manter aquele distanciamento mínimo de pelo menos 1 metro. A gente diminuiu algumas cadeiras de doação, justamente para respeitar também todo esse processo. Álcool gel está distribuído na instituição, além do nosso aumento na questão da higienização de toda a unidade. Teve um ouvinte mais cedo, no primeiro bloco, que perguntou, e a gente deixou essa pergunta para depois. A doutora Liana, ela falou, vamos deixar para a Rivane responder. Ele disse que doou a vida inteira, desde os 18 anos, mas que ele tem diabetes agora. Se ele pode ser um doador, se ele deixa de ser um doador? Bem, se ele tem diabetes, com a idade de diabetes tipo 2, se não está fazendo uso de insulina e não tem outra comorbidade associada, uma lesão vascular, uma lesão renal, uma lesão em retina, sim, ele pode doar, desde quando também esteja com o controle desse nível da glicemia. Não tem um problema maior, nem para a doação, nem para ele, efetivamente. Não tem. Pronto. Tem outra pergunta aqui de Sabrina. Boa tarde. Sempre tive vontade de doar. Inclusive, sou doadora de medula. Mas por ter alfa-talassemia, me informaram que eu não posso doar. Mesmo eu não manifestando nenhum problema de saúde. Isso é verdade? Nunca poderei doar sangue? Bem, a Sabrina está entre a população que tem uma hemoglobinopatia, ela tem a alfa-talassemia. Geralmente esses pacientes têm níveis de hemoglobina, que é o teste que nós fazemos para verificar se tem ou não anemia. Ela sempre deve estar próximo desse 2,5 ou abaixo, então ela provavelmente não deve ter um nível satisfatório para fazer a doação. E se ela fizer, pode ser que tenha um tempo maior para a recuperação. Então, não é prudente. Quem está na lista, assim, quais são as doenças ou as comorbidades que as pessoas tenham que impedem que seja um doador? Ou que esteja tomando um tipo de medicamento? Porque já se falou muita coisa, é bom sempre a gente explicar quais são os itens exatamente para quem está pensando, ouvindo a gente, pô, eu vou doar. Vou fazer bem para mim, para o coração, que faz um bem danado, e para quem está precisando.
Existem algumas doenças crônicas, que se é um renal crônico, dialítico, se a pessoa tem um problema de tireoide, que tem um componente autoimune, que seria a tiroidite de Hashimoto, ou doença de Graves, se ela tem um problema pulmonar, doença pulmonar obstrutiva crônica, se ela teve uma embolia pulmonar, se ela fez uma cirurgia cardíaca, se ela teve um câncer que não seja de pele basocelular ou insípido do colo do útero, ela é exclusão definitiva também para doação. Se ela tem episódios de trombose e faz uso de anticoagulante, ela também não pode doar, né? Então, é um número muito grande de opções, né, que a pessoa teria que ter como exclusão. Entre as medicações, a maioria que usa medicação antipertensiva, uma grande parte. Algumas medicações têm um período temporário se a pessoa deixar de usar. Porém, a gente pede que isso só seja feito com orientação médica. Porque a gente não quer que a pessoa deixe de tomar a medicação e, com isso, ela tenha um pico hipertensivo. Então, teria que ver primeiro se o médico dela iria orientar que ela pudesse ficar pelo menos 48 horas sem a medicação, que seria no caso dos beta-bloqueadores. Tá? Tem algumas medicações que elas são teratogênicas, ou seja, elas podem levar a malformação fetal. Então, essas medicações teria que ficar 30 dias sem fazer uso dela, também com orientação médica, para poder realizar a doação de sangue. Algumas medicações para depressão segue o mesmo rito em relação a isso que eu estou falando, de deixar de usar sem causar nenhum prejuízo. A gente quer que as pessoas doem e que saiam bem também. Sem dúvida. E voltem novamente, né? Com certeza. Você pode ligar para cá, participar, 3505-5000. Também pode mandar mensagem pelo WhatsApp, 981553258, 981553258. Mensagem metro1.com.br e também pelo youtube.com/portal Metro1. Estamos ao vivo, você acompanha essa entrevista aqui, que estamos fazendo agora com Rivane Andrade, que é diretora de hemoterapia do Hemoba, falando de doação, como é importante. Quem vai até lá, marca a agenda. Como é que faz esse agendamento? Por telefone? Olha, tal horário eu vou, tem que chegar meia hora antes, vocês fazem um pré-atendimento, como muitos médicos têm feito nas consultas, se apresenta algum sintoma, se tem febre. E aí sim, ele vai e ele passa por uma série de questionamentos. Como é que é feito esse encaminhamento? No site da Hemoba, www.hemoba.ba.gov.br, tem um ícone lá onde ele vai fazer a solicitação do agendamento. Ou através do e-mail, horamarcada@hemoba.ba.gov.br, onde ele vai fazer a solicitação e recebe um retorno com relação ao dia e horário. Nós temos também, a pessoa tem a demanda espontânea, ela pode comparecer. Então, é uma doação. O primeiro ponto, quando você entra na entrevista, é: você está bem. Você tem que estar bem de saúde, não ter febre nos últimos 7 dias, não ter nenhum quadro de resfriado, não ter usado antibiótico. Então, é o primeiro ponto. Alimentar, deve vir alimentado. Então, se almoçou umas 4 horas após, a depender do tipo de alimentação. Se for um pouco mais gordurosa, 4 horas, se não, 2 horas após. E trazer o documento, porque ele tem que se identificar, um documento oficial com foto. De que horas a que horas vocês estão funcionando nesse período? É mais reduzido ou mantém o horário que sempre foi? Não, nós estamos mantendo os nossos horários aqui no Hemocentro Coordenador, que fica na Vasco da Gama, né, perto do Hospital Geral, que é das 7h30 até às 18h30, de segunda a sexta, das 7h30 ao meio-dia e 30 aos sábados. Nós temos as nossas unidades também do interior, são 21 unidades, e aí a gente pede para entrar no site para ver os horários que são diferenciados de cada setor. Anemia também não é boa para quem está fazendo a doação de sangue? Não pode? É uma pergunta aqui já do ouvinte que está mandando. Quem está com anemia pode ou não? De quem não tem. Se ele está com anemia, ele tem nível baixo.
Se eu tirar, vai fazer falta. Aí ele vai ter que, provavelmente, pode ser até que ele precise receber. Então, tem um nível justamente por conta disso. Tem um nível já estabelecido para homens e mulheres, justamente para que eu possa retirar e dentro de um período de 30, 60 dias, o organismo dele já recupere. É o período também que ele vai poder fazer uma nova coleta de sangue, caso ele queira doar novamente. Qual é o período de distância? De mais ou menos de 30 a 60 dias. Ele já pode voltar para fazer uma nova doação? Homem a cada 60 dias e mulher a cada, no caso, cada 3 meses, 90 dias. 60 e 90 dias. Isso. Agora, o intervalo de homem é esse, sendo 4 doações ao ano e mulher no máximo de 3 doações ao ano. Pela experiência que você tem já, há quanto tempo aí já no Hemoba, Rivânia? No Hemoba eu estou fazendo 2 anos, né? Só que eu já trabalho em outro serviço, eu trabalhei em São Paulo, mais de 25 anos, então já tenho esse período já de hemoterapia. Você nota que as pessoas que normalmente vão a primeira vez, elas retornam? A grande maioria, sim, principalmente se é aquela pessoa que ficou em uma situação difícil. Eu trabalhei muito com paciente transplantado em São Paulo. Então, essas pessoas realmente são muito fiéis, que elas sentem realmente aquela necessidade de um paciente que está constantemente fazendo uso do sangue, das plaquetas. Então, essas pessoas são bastante fiéis. Mesmo aquele, depois que tem alta, você sente que quando você convoca aquela pessoa, ela retorna com maior boa vontade. A gente tem aqui Priscila França, parabéns, doar sangue é salvar vidas aqui no YouTube. Hugo Chaves também, vamos doar, pessoal. Fui fazer a minha doação ontem à tarde, fui muito bem atendido, tudo higienizado e ambiente muito bem controlado, excelente. Podem ir sossegados. Cíntia mandando beijo, Sansão, outro beijo. Dani, nossa ouvinte querida também, cadê Orley? Já estou perguntando aqui. Tem uma pergunta de Gilson Barbosa. Os homossexuais já podem doar aqui na Bahia? Sim. Nós já estamos recebendo pessoas desse gênero, né? E elas podem vir, os critérios, elas vão passar por uma triagem e os casos de inaptidão serão iguais aos outros doadores normais. Tem uma outra pergunta aqui de Isa também. Boa tarde, Cris. Tenho hipotireoidismo e uso Eutirox há muitos anos já. Eu posso ser doadora? Se você sabe que o seu hipotireoidismo não tem um caráter autoimune, então ela não tem o hipotireoidismo por uma tireoidite de Hashimoto, e isso o médico dela, ela sendo devidamente informada, ela pode doar sangue sim. Não tem problema nenhum. Não tem problema. Se não tiver um fator autoimune, não tem problema. Pronto, Isa, você pode... pergunta aqui também de Jerusa, quem tem chikungunya? Ou teve, né? Porque quem tá não pode, né? Se tem uma comorbidade, não pode. Quem teve chikungunya é um período que, se ela tiver em crise ainda, ela pode ficar até quase 90 dias sem poder doar sangue. Certo. Isso vai depender de caso a caso, de como ela esteja, mas pode ser de 30 a 90 dias. Como é que está a campanha aí? A campanha, nós estamos recebendo alguns grupos que estão se manifestando, graças a Deus melhorou, apesar da chuva, nós estamos tendo uma demanda boa. De quarta-feira para cá, houve realmente, vamos dizer assim, saindo do sufoco, houve uma demanda muito, muito boa, realmente, a gente só tem a agradecer essas pessoas que vieram e contribuíram para nos ajudar e ajudar a população. A campanha agora, essa de vocês, que vocês estão fazendo junto com a Sociedade de Anestesiologia da Bahia, vai até quando? Olha, não tem uma data estabelecida. Ela começa e vai para sempre, né? Acho que eles devem estar fazendo também algum monitoramento com relação a isso, né? Já que eles têm um grupo, já tem um número específico deles. Mas eu creio que não deve ter um período, acho que deve provavelmente se estender, para ficar, como ela disse, que permaneça para sempre. Né? Vocês ainda fazem aquelas campanhas de saída do Hemoba, indo até
Não agora que as escolas estão fechadas, universidades, mas indo para sociedades que vocês combinam, ou vocês vão até um local onde tem mais gente, que é possível fazer isso mesmo em tempo de pandemia? Nós estávamos evitando ao máximo, justamente porque a nossa unidade móvel, ela tem um ambiente muito pequeno. Então, isso permite que a gente não respeite o distanciamento. Então, nós optamos por fazer agora as campanhas nos condomínios, onde eles fornecem para a gente uma área onde a gente possa permanecer com as regras do distanciamento e todos os cuidados com relação à pandemia. Tem surtido efeito? Porque a gente imagina que as pessoas estão em casa efetivamente e que seria ali, todos estão passando o dia inteiro em casa, ou seja, essa doação é possível de ser mais fácil indo até um condomínio? Nós tivemos um retorno. É claro que a nossa expectativa era bem maior do que o que ocorreu, mas estamos aí esperançosos com novos condomínios que o próprio serviço dos síndicos tem feito uma campanha melhor para poder também nos ajudar. É importante que todo mundo participe. Já está chegando ao fim do programa, eu vou pedir que você faça esse chamado, explique quem quer, quem pode, como deve fazer. Bem, nós estamos aqui na Vasco da Gama, nosso horário de atendimento, como já foi passado, das 7h30 até as 18h30 de segunda a sexta, e aos sábados, das 7h30 às 12h30. Você tem que estar bem de saúde. A gente pede apenas, nesse momento, que a população com 60 anos fique em casa, porque ele é um grupo de risco. Não quer dizer que ele chegando aqui eu não vou atender. Eu vou atender, mas por uma questão de segurança, a gente pede para esse grupo que fique em casa, né? E caso tenha alguma dúvida, é só ligar para a gente. Um número, esqueci de falar que o número é do 31165643, que é o nosso agendamento também por telefone. E caso a pessoa queira tirar alguma dúvida sobre alguma medicação, algum outro requisito, alguma doença, que ela tenha dúvida se ela pode vir ou não doar. Qual é o número para eu anotar também? 3116-5643. 3116-5643. Deixa eu agradecer demais a participação aqui, doutora Rivânia Andrade, que é diretora de hemoterapia do Hemoba. Muito, muito obrigada pela essa hora dedicada aqui a gente. Tomara que muita gente vá, que incentive. Vamos lá doar sangue. Tanta gente precisando. É tão importante, um ato tão nobre. Com certeza. É um ato de carinho. E agradeço a Rádio Metrópole pelo carinho também conosco. Vocês são ótimos. Muito obrigada mesmo pela participação. Obrigada. A gente vai ficando aqui no Metrópole Saúde. Agora vem o Giro Saúde com Camille Martinho, que já está aqui do meu lado. Sim, de máscara e tudo. Muito bem. A gente volta amanhã. Um beijo, até lá. Giro Saúde. Oferecimento Hospital da Bahia. Excelência e referência. O diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, Tedros Ghebreyesus, pediu hoje o aumento da produção mundial de dexametasona para enfrentar a Covid-19. Segundo ele, o próximo desafio é aumentar a produção e distribuir o medicamento de maneira rápida e equitativa em todo o mundo, especialmente nos países mais necessários. Além disso, a orientação é a de que o medicamento seja usado somente em casos graves e sob supervisão médica. Desenvolvida pelo Instituto Butantan, Centro de Pesquisa Biológica de São Paulo, a vacina brasileira contra o coronavírus deve ser aplicada em toda a população até junho do ano que vem. Segundo o governador paulista João Dória, a medida inicia a fase de testes no próximo mês. Ainda segundo ele, a vacina será distribuída de forma gratuita. Abre aspas. São sempre 3 fases que a Anvisa e o protocolo internacional estabelecem. Começa agora em 2 semanas com 9.000 voluntários sendo testados com a nova vacina. Se tudo correr bem e não tiver contratempo, até o fim de maio e início de junho do ano que vem será aplicada em todos os brasileiros, fecha aspas, comentou o governador. E a Prefeitura de Salvador reforçou o estoque de ivermectina, remédio usado no tratamento de vários tipos de infestações por parasitas e também no combate ao coronavírus. Conforme publicação no Diário Oficial do município de hoje,
o Executivo Municipal comprou 15 mil cápsulas do remédio que vem sendo bastante usado no tratamento da doença. A ivermectina atua no sistema nervoso central de vermes e parasitas. Apesar dos resultados promissores no combate ao coronavírus, médicos não recomendam que a medicação seja tomada de forma preventiva ou sem indicação de um profissional. Camille Martinho para o Metrópole Saúde. Você ouviu Metrópole Saúde, o programa que ajuda você a se cuidar mais e viver melhor. Saúde e qualidade de vida aqui na